Hoje é dia 18 de abril de 2015 e vamos nessa sequência falar sobre o primeiro mandamento. Então, eu chamo a atenção que dos três primeiros mandamentos, do modo como Moisés os apresentou ao povo no deserto do Sinai, nós tínhamos o terceiro, que pedia para santificar o dia de sábado e que dizia que nós podíamos trabalhar durante 6 dias e no 7º dia a gente deveria descansar e não fazer nenhum trabalho. O segundo, que pela lógica deve ser uma coisa muito mais elevada do que o terceiro, dizia para a gente não tomar o nome de Deus em vão. E o terceiro, e o primeiro, aliás, ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. Não adorarás essas coisas, nem lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Então, você veja, esses 3 mandamentos, a gente percebe que Moisés estava falando de coisas elevadíssimas para pessoas que eram ainda muito rudes. Então, ele não está indo a fundo na coisa. Ele está tratando o conteúdo desses mandamentos pela periferia. Ele quer que aquele povo rude comece a praticar esses mandamentos pela periferia, pelo acessório, pelo acidental, para que uma vez assimilado isto, eles possam entender o conteúdo. Então, o que não quer dizer que essa periferia, esse secundário, seja irrelevante. Certo? Então, é que nem você chamar o matrimônio de casamento. Casamento vem de casa. Quer dizer que as pessoas que vão se casar, eles têm que ter uma casa. Então, só que a casa do casamento é a periferia do casamento. Não é porque você tem uma casa e vai morar junto com outra pessoa na mesma casa que você está casado com ela. Óbvio, porém, é que é difícil você casar se você não tem uma casa. Tá certo? Você tem que ter uma casa. Você tem que morar numa casa com a tua esposa. Mas a essência do matrimônio, da família, não é a casa. Aqui é uma coisa, o Moisés está fazendo uma coisa semelhante. O povo tinha acabado de sair do Egito. Eles eram um povo de escravos que tinham sido tratados de uma maneira rude, talvez durante décadas ou séculos. E eles tinham acabado de ver os milagres que Moisés fez, que Deus fez através de Moisés para libertar eles do Egito. E tinham terminado de ir para o deserto sob um sol escaldante. Então, Moisés tinha que dar para eles, ensinar a lei de Deus, que é uma coisa de uma profundidade espetacular, para um povo muito diferente dos apóstolos,
que eles já tinham 1200 anos de tradição judaica nas costas, que eles já tinham uma educação religiosa, tradicional, etc. Ali esse povo não tinha nada. Então ele está pedindo os demais mandamentos em relação ao próximo, honrar pai e mãe, não cometerás adultério, não matar, são evidentes. Ele vai ao miolo da coisa. Apesar de que, para facilitar, ele só fala do miolo. Ele diz, não matarás. Mas ele não está dizendo que você não pode nem xingar. No 6º mandamento, ele diz, não cometerás adultério. Mas ele não diz que a gente tem que ser puro até no pensamento. Como Jesus fala. Ele está falando de adultério. Mas pelo mais forte, pelo que é mais grave em cada mandamento, ele subentende o resto. Agora, no caso de Deus, nos casos dos mandamentos divinos, o problema é diferente. Ele não pode ir para o miolo da coisa. Que o miolo da coisa seria muito difícil dessas pessoas entenderem. Então, ele tem, nos 3 primeiros mandamentos, ele teve que ir para a periferia do mandamento. Então, esses 3 mandamentos, eles ensinam a gente a se relacionar com Deus, a alcançar a intimidade com Deus, que é isto que Deus quer. O homem tinha se afastado dele pelo pecado, e ele quer trazê-lo de volta, mas é um longo caminho. Então, o Moisés, ele no 3º mandamento, que é o mais baixo dos 3 primeiros, ele está dizendo que você não pode trabalhar o tempo todo, você tem que consagrar um tempo para Deus, e nesse tempo você não vai trabalhar nada, você vai parar tudo. Mas na verdade o que ele está querendo dizer é que você vai parar tudo para poder rezar. Mas ele não disse isso aqui claramente. Ele deixa subentendido, dando como exemplo do repouso no dia do sábado, aquele que Deus fez, onde ele não repousou apenas, mas ele contemplou. Então aqui já tem uma leve indireta, que não era apenas para não fazer nada. Não era a sacramentalização da preguiça. Era justamente para que a gente repousasse no dia de sábado como Deus fez, contemplando as suas obras. Então, nós, através da contemplação da obra de Deus, ou da contemplação da revelação, a gente alcança a contemplar o próprio Deus. Se a gente fizer como Deus fez, no 7º dia, nós vamos acabar atingindo o próprio Deus. Mas, pelo que a gente percebe que os judeus interpretaram, eles se concentraram na obrigação de descansar, o que era correto, porque Deus exigia isto. Mas isso era o começo do mandamento. Quem interpretou o mandamento bem, a gente viu outro dia, foi Isaías, que na profecia de Isaías está evidente que Isaías entendeu que o sábado não era só descanso, era oração, era trato com Deus. Então, na verdade, o 3º mandamento, ele no fundo pede para a gente rezar, para a gente se relacionar com Deus. E a forma mais básica de oração, a forma fundamental, que todo mundo tem que começar por ali, é a gente pedir a Deus o Espírito Santo, que significa concretamente, para quem está começando, pedir a graça da fé, pedir o conhecimento das coisas de Deus.
ou como fez o Salomão, pedir a sabedoria, mas com desejo de alcançá-la, e sabendo que ela não vem apenas pelo estudo, não vem apenas pelo conhecimento da revelação externa. Ela precisa da graça de Deus que nos ilumina e move o nosso coração para aceitar e compreender o conhecimento que vem dele. E que ilumina nossa mente para poder vislumbrar o verdadeiro sentido do que ele está dizendo. Então, a gente começa a praticar esse mandamento, a gente aprendendo a pedir com vontade de alcançar o conhecimento de Deus, o conhecimento da fé, a vida da fé, a graça da fé, com desejo de alcançá-la e com fé que Deus prometeu que infalivelmente Ele jamais negará esta oração a quem Ele pede. Só que Ele não vai lhe dar tudo de uma vez, Ele vai dar sob a forma de um pão de cada dia. Tá? Cada vez que a gente pede, Ele dá um pouco a mais. E a gente assim vai crescendo da fé, caminhando da fé para a fé. E a gente falou que essa forma de oração, ela é suficiente para ela nos afastar do pecado. Que junto com a fé, vem a força para a gente abandonar o pecado. Isto é algo que a gente encontra na Epístola de São Tiago, claramente sublinhado, dizendo que a fé, ela produz obras. Que a fé sem obras é morta. Mas ela está dizendo, ela está se referindo a obras que são produto da própria fé. Então, essa fé que a gente pede, esse conhecimento de Deus não é morto, é vivo. E ele produz transformações na gente. Ele faz com que a gente abandone o pecado. E abandone mesmo, com força e em definitivo. Em definitivo, enquanto a gente continuar rezando. Tá? Enquanto a gente continuar nessa proximidade de Deus. Se a gente reza constantemente, sem desanimar, com certeza a gente se salva. Se a gente parar de rezar, nós estamos perdidos. É essa ligação com Deus que não pode cessar. E que o Moisés dizia, estava querendo dizer aqui, que era, ele queria que a gente parasse no sábado, para poder rezar, mas ele nem sublinhou profundamente isto da oração, porque ele conhecia o povo que ele tinha. Então eles tinham que aprender primeiro a fazer isso. E então o terceiro mandamento, que é o mais inferior dos três primeiros, é o que está na hierarquia 3 graus abaixo. Ele na verdade pede que a gente separe um tempo da nossa vida para a gente entrar em contato com Deus. E isto acontece pela fé. E essa fé tem que ser pedida. Isto não tem como ser diferente. Tá? E na medida que a gente faz isso, a gente deve perceber que na medida que a gente pede a graça da fé, essa fé nos muda, e essa fé nos vai dando a força de a gente não cair no pecado. E aí a gente percebe o que São Paulo dizia, que o Evangelho é uma força que vem de Deus, que age sobre aqueles que creem. Quando a gente, pedindo a graça da fé, e a gente sendo atendido, a gente percebe que a vida da gente vai mudando e a gente vai abandonando inclusive o pecado, e que a gente está fazendo isso não é tanto porque a gente se propôs, mas porque
tem uma força do alto que nos está ajudando, isto é a maior prova que São Paulo tinha razão. Está lá na Epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 17. O Evangelho é uma força que vem de Deus, que age sobre aqueles que creem e que caminham de uma fé pequena para uma fé maior, porque os homens santos, eles vivem da fé. Então, essa vivência da fé, que é necessária para a gente, inclusive, cumprir os 7 mandamentos restantes, sem essa força a gente não consegue perseverar nos mandamentos anteriores. Esta força, ela esta força que ela vem desse relacionamento pela fé com Deus, ela é a que nos está sendo preceituada no 3º mandamento. Então nós temos que separar um tempo para poder, através da oração, nos comunicar com Deus e com essa força que vem do alto. E a virtude que produz que intermedia isto, é a virtude da fé, que a gente já explicou o que era. Aí, pela lógica que a gente estava tendo, como cada mandamento é superior ao que vem em seguida, então no 2º mandamento nós teríamos que ter uma coisa muito maior do que o que está no 3º. E o que pode ser maior do que a gente relacionar-se com a força do alto que vem de Deus, que a gente relacionar-se com Deus. O que há de maior é a intimidade desse mesmo relacionamento. O 2º mandamento, ele preceitua a intimidade do relacionamento com Deus. Não é apenas o relacionamento. E essa intimidade está colocada justamente no nome de Deus. Quando Moisés diz: não tomarás o nome de Deus em vão, ele está usando a mesma técnica. Ele está chamando a atenção para um mandamento que as pessoas não iriam compreender. Se eles não iriam compreender a própria espiritualidade do sábado, e ele tinha que insistir em que as pessoas tinham que parar de trabalhar, quanto menos eles iam entender o que é intimidade divina. Então ele disse apenas: olha, ninguém vai tirar sarro do nome de Deus, ninguém vai usar o nome de Deus em vão. Eu quero maior respeito. O nome de Deus é a intimidade divina. Por quê? A gente também falou ontem. O nome é aquilo pelo qual você pode conhecer uma coisa antes que você tenha a própria coisa na tua frente. E mais ainda, porque os nomes das línguas antigas, das línguas semitas, não eram simples sinais convencionais. Eles eram dados de tal maneira que, pela etimologia delas, ao você saber o nome, você não precisava procurar no dicionário o que significava. Pela própria etimologia, você percebia o que era. Isso é raro nos dias de hoje, nas línguas modernas. Nós temos um exemplo disso em alguns casos. Por exemplo, quando você vê um negócio na rua que tem 4 rodas e um volante, e você pergunta: o que é isto? E a pessoa diz: é um carro, não significa nada. Mas se ela disser: é um automóvel, já você entendeu tudo. O que é um automóvel? É uma coisa que se move automaticamente, por si mesmo. Então isso é uma carroça que não precisa de cavalo, ele anda sozinho. É isso mesmo. Então, se você nunca tivesse visto um automóvel na frente,
e alguém dissesse que vai te dar um negócio desses, e você perguntasse, mas qual é o nome da coisa? E você dissesse, é um automóvel, você parasse para pensar um pouquinho, você já tinha entendido o que era. Você já sabe que não é comida, certo? Você já sabe que não é uma carroça, que uma carroça não é automóvel, é puxada por um cavalo. Então, você já sabe que é um negócio que anda, que se mexe, então não é um livro. Então você já sabe um monte de coisas. E isso que acontece com a palavra automóvel nas línguas modernas, e que é raro, tá? Nas línguas antigas era comum. Quando você dizia o nome, você pensando um pouquinho no nome, você já entendia o que era a coisa. Então o nome é aquilo que faz você entender a coisa antes que você tenha ela na frente. Então o nome de Deus é aquilo que mostra quem é Deus antes de você vê-lo face a face. E o que é que faz a gente entender quem é Deus antes de você vê-lo face a face? É justamente a fé. A própria Sagrada Escritura, São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, diz que quando vier a visão direta do céu, não haverá mais fé, porque ela será substituída, a fé em Deus vai ser substituída pela visão direta. Então você não precisa crer, você vai vê-lo. Daí você percebe que enquanto a gente não o vê, quem faz as vezes da visão beatífica é a fé. Então a fé é o nome de Deus. Principalmente porque a fé não é apenas crença. A fé é um ato da inteligência movido pela vontade que contempla, saboreia a verdade revelada por Deus, porque ela é iluminada pela graça naquele momento, e a vontade faz a inteligência sentir, porque ela também é convidada pela graça a fazer com que ela mova a inteligência a sentir. Então, no ato de fé, é mais do que um nome, é um nome sobrenatural. Tá certo? O ato de fé não é apenas um nome no sentido que Deus está revelando a palavra certinha, que traduz o que Deus é. Além da fé supor um conteúdo externo, ele supõe também uma iluminação da graça e um convite da graça à vontade para enxergar aquele conteúdo. Então é um nome que ele tem uma força, tá? Não é apenas como automóvel, tá certo? Que você ouve a palavra automóvel e você raciocina, então ele é móvel, mas ele é móvel automaticamente, por si mesmo. Então eu já estou entendendo. É como se, ao você ouvir a palavra automóvel, se você não fechasse o teu coração, você ao mesmo tempo você percebesse uma luz que te faz enxergar o que é um automóvel, que te faz entender mais rapidamente o que é um automóvel, e uma vontade de você abraçar o automóvel. Então é um nome que é maior do que um nome comum, e isto é a fé, e isto é o nome de Deus, tá? Então na verdade isso acontece quando você
já experiente na oração, que você já percebeu que você pedindo a graça da fé você muda, que você abandona o pecado, que a tua vida se ilumina, que as coisas ficam mais claras, e você vai percebendo pouco a pouco pela constância, porque o sábado que ele estava preceituando não é uma vez ou outra, é todo sábado que ele preceituou uma vida de oração. Tá? Hoje nós cristãos, nós acreditamos que a parte cerimonial da lei, ela foi abolida por Jesus. Então, essa exigência que tem que ser no sábado, desde o anoitecer da sexta, essa está abolida, mas o sentido da coisa não. Quer dizer, o sentido da coisa é essa constância, que a vida inteira, separar um sábado inteiro, quer dizer, um tempo para oração, faz com que a pessoa, quando ela tem constância na oração, ela começa a perceber que Deus age na vida dela através da fé. Que os defeitos que ela não consegue se emendar, que ela faz propósito, e que ela se arrepende, e que ela faz força, etc., eles podem ser reforçados tremendamente por uma força externa, que pode vir pelo sacramento da confissão, mas que exige fé. Mas pode vir também pela própria fé. Então ela vai percebendo que alguma coisa está agindo nela, que tem uma força do alto. E aí, depois de um certo tempo, ela, de tanto conviver com a força de Deus, às vezes ela pode ter parado de rezar, aí ela vai perceber que ela caiu no pecado de novo, voltou tudo como era antes. Às vezes ela pode receber uma graça, ou refletir, dizer, mas onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? E aí ela começa a perceber, olha, começou a estar tudo errado quando eu parei de rezar. Ah, então era isso. E aí ela volta, ela volta a rezar, a pedir a fé, e ela vê que ela volta ao estado anterior que era melhor. Então ela vai percebendo por experiência como realmente Deus age pela fé. Então, quando a gente faz isso, quando a gente praticou o sábado, nesse sentido, durante um bom tempo, a gente começa a ter uma experiência de Deus vivida. E, no começo, a fé poderia ser, inclusive, um instrumento para a gente abandonar o pecado. Mas depois de um certo tempo, a gente começa a perguntar quem é a fé? O que é esta força que vem quando a gente crê? Então eu fiz uma comparação ainda agora. Se você tiver um empregado super eficiente, então você contrata um empregado, você tem como norma que você o vai respeitar, você não vai usar das coisas deles em vão, e você trata com ele, mas apenas como empregado. Então, você pede uma coisa, ele faz. No outro dia você pede, ele faz com eficiência. No terceiro dia, quando você pede, ele já fez, porque ele sabia que você precisava. No quarto dia, ele, inclusive, sem você pedir, ele melhorou a coisa que você estava precisando, e você percebe que ele pensou em você. E pouco a pouco você vai vendo que toda a tua vida vai ficando melhor por causa daquele empregado, a agenda, os compromissos, tudo. E você começa a usar o empregado à torta e à direito, honestamente, dentro do contrato de trabalho, dentro do devido respeito, de não usar dos serviços deles em vão. E aí, quando você esgotou as possibilidades, tudo que você esperava do empregado, e ele deu muito mais, e aí você não sabe mais o que pedir para o empregado, mas você já está convivendo com ele, de tal maneira que sem ele você não consegue fazer mais nada, porque vai sair tudo uma droga se você dispensar o empregado,
vai voltar toda a bagunça que o escritório era antigamente. Aí quando você já está, ele cumpriu todas as exigências, você começa a perguntar, mas quem é esse fulano? De onde que ele veio? Como é que ele não erra nunca? Como é que ele é tão eficiente? Você começa até a duvidar que aquele é um ser humano, se é um ET que apareceu e que se ofereceu para trabalhar para você. E aí você começa a querer saber quem ele é. Aí, se for uma empregada mulher, uma secretária, você até pergunta, escuta, quem que você é? Como é que você é tão eficiente? Onde você nasceu? Onde você estudou? Você é de carne e osso? E você quer conhecer essa pessoa. Você não está mais interessada nos serviços dela. Você quer saber quem ela é. Então, com a fé acontece uma coisa assim. Quando você vê que, através da fé, Deus age, chega numa hora que você se intriga, mas quem é essa fé? De onde vem essa sabedoria? E aí você começa a perceber que, na verdade, o importante da fé não é o que ela faz, é o que ela é. Porque, na verdade, essa fé, ela está fazendo as vezes do próprio Deus. Essa fé é o contato com o próprio Deus. A fé já é uma maneira de Deus se tornar íntimo. Então, se fosse um empregado, você até começaria. Se fosse uma empregada, uma secretária, você convidaria ela para jantar, passear, conhecer ela. Você não iria mais querer os serviços dela. Você iria querer ela mesma. Você começaria a honrá-la. No caso do nome de Deus, que é a fé, você não toma o seu nome em vão, mas você faz como está no Pai Nosso. A gente santifica, a gente a honra, a gente começa a viver na intimidade do nome de Deus, que é a antessala do paraíso. No paraíso não vai ter o nome de Deus, vai ter o próprio Deus. Enquanto o próprio Deus não vem, a gente fica com o nome dele, que é a fé. Então, o segundo mandamento, na verdade, está convidando a gente a ter uma intimidade com a fé. A gente a contemplar os mistérios da fé. Aliás, contemplar a própria fé. Ou melhor, contemplar o próprio Deus através da fé. Isto é santificar o nome de Deus. Moisés não conseguiu exigir isso dos judeus. Ele disse apenas: respeitem o nome de Deus, por misericórdia. Respeitem, porque é a coisa mais sagrada que tem. Um dia Jesus vai explicar. Tá certo? E Jesus realmente explicou. No último dia, na última ceia, ele diz assim: Pai, eu completei a missão que você me deu. Eu manifestei o teu nome a esses apóstolos que você me deste. Então Jesus levou essas pessoas à intimidade de Deus através da fé. Então, geralmente, uma das maneiras de fazer essa passagem para a intimidade com o nome de Deus é através da meditação das Sagradas Escrituras. Porque o início da oração é para você pedir a graça de Deus. Aliás, pedir a fé. E, em grande parte, para você, inclusive, abandonar do pecado, para você poder se transformar. Mas uma vez que a gente já tem intimidade com essa forma de oração, que a gente poderia chamá-la, meio entre aspas, de vocal, que na verdade não é tão vocal assim, porque ela exige
requisitos internos, exige fé, exige sinceridade, e você não precisa, você tem que pedi-la, mas você não precisa pedi-la vocalmente. Pode pedi-la apenas interiormente. Mas a gente poderia chamá-la de vocal. Uma vez que a gente tem a experiência da fé, e que a gente aprendeu a rezar sem cessar, para a gente se aprofundar na experiência da fé e se aproximar do nome de Deus, da experiência do nome de Deus, uma das maneiras é através das Sagradas Escrituras. Meditar nas Sagradas Escrituras ou nos livros que são baseados nelas, como as obras de Tomás de Aquino, Agostinho e São Vítor, os Santos Padres em geral. E a gente procurar compreender-lhes o sentido mais profundo, procurar compreender-lhes interiormente o que é que essas coisas significam. Ou seja, a gente tentar compreender medularmente a revelação externa de Deus. Quando a gente faz isso, se a gente faz isso com sinceridade, se a gente procura um conhecimento mais íntimo da verdade divina, e a gente sabe que ele existe, e a gente procura, Deus começa a nos ajudar internamente pela revelação interna. Deus começa a nos enviar a mesma graça que Ele nos estava enviando para que a gente cresça, para abandonar o vício, para exercer um efeito, digamos assim, sobre a vontade. Ele começa a enviar para exercer um efeito mais pronunciado sobre a inteligência, para Ele começar a revelar a nós como Ele é. Então, na medida em que a gente vai meditando nas Sagradas Escrituras, se através dela a gente procura a experiência dessa palavra interior, que é o que Jesus dizia quando ele falava: se vocês me amam, permanecerão na minha palavra. Ele está se referindo à palavra interna. E meu Pai os amará. E nós viremos até Ele e revelaremos e nos manifestaremos a Ele, faremos dele a nossa morada. Ele também diz que quer que a gente se santifique na verdade. E a verdade é a palavra de Deus, é a tua palavra. E ele está subentendendo que essa palavra, onde ele quer que a gente permaneça, é essa revelação interna, pela qual, através da graça, Deus nos ilumina quando a gente procura entendê-lo. Então não é a mera memorização da palavra externa, nem um raciocínio dedutivo da palavra externa, apenas. Mas é uma busca de uma experiência de fé. As Sagradas Escrituras é um alimento mais forte da fé, se a gente buscar dessa maneira. E na medida que a gente vai meditando com constância nas Sagradas Escrituras, assim como a gente pedir a graça da fé, e a gente vai meditando, buscando uma verdade, se não houver essa busca da verdade, não resolve nada. Que tem que haver um compromisso com essa verdade, que é o equivalente na oração, entre aspas, vocal, é a exigência de que a oração não pode ser apenas a manifestação do pedido. Tem que haver o desejo de alcançar a coisa que a gente está pedindo. Então, na meditação das Sagradas Escrituras, não basta que a gente leia, nem que reflita. Tem que haver o equivalente do desejo de alcançar a coisa pedida. Tem que haver a busca da verdade. De uma verdade
uma verdade tão evidente que esteja acima da verdade humanamente falando. É uma verdade iluminada por Deus. Tá? Que no fundo é uma participação da vida divina. Então tem que haver um compromisso com uma busca de uma verdade. A mera curiosidade, a mera reflexão, a mera leitura, mesmo que seja eruditíssima, não leva a nada, porque o que a gente quer é o alimento da virtude da fé. E na medida que a gente vai fazendo isto, a gente vai se tornando cada vez mais íntimo, num grau mais delicado, com essa força de Deus que age dentro de nós quando a gente crê, que aí ele não é mais amena, ela vai perdendo, digamos assim, essa primeira aparência de ser uma força. Ela vai se tornando pouco a pouco o nome de Deus. Essa experiência da fé, a própria experiência da fé, vai se tornando algo que a gente não chamaria mais apenas de uma força. A gente chamaria o que Jesus fala, o nome de Deus, que a gente tem que santificar. Quando ele diz para a gente permanecer na sua palavra e santificar o teu nome, ele está falando da mesma coisa. E isso é a maior intimidade que a gente pode ter com Deus nesta vida. E a gente percebe, ainda que no começo bem indiretamente, mas a gente percebe que isso não é humano. É uma luz, é um entendimento que você não alcançaria simplesmente por métodos puramente lógicos. Então, o segundo mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão, que está bem melhor colocado, não porque o Moisés fosse burro, mas é porque a audiência dele não permitia, tá, que ele fosse mais claro. Mas está muito melhor colocado no Pai Nosso: santificado seja o vosso nome. Então, ele está preceituando a mesma coisa que no terceiro mandamento, só que num grau mais profundo. Não é apenas separar um tempo para Deus. Ele está preceituando a intimidade com Deus, através da fé, tá? Que é o nome de Deus. Então, a gente tem que aprender a conviver com a contemplação da fé, meditando nas Sagradas Escrituras, refletindo, e através da própria oração, a gente tem que aprender até chegar ao ponto, como diz um discípulo de São João Evangelista, que é o Santo Inácio de Antioquia, que aquelas pessoas que possuem a palavra de Jesus, que ele poderia dizer, aquelas pessoas que santificam o nome de Deus, ou aquelas pessoas que conhecem o nome de Deus, são coisas equivalentes, mas vistas sobre ângulos diversos. Mas o Santo Inácio de Antioquia, ele diz no primeiro capítulo de um escrito que ele redigiu, que chama Epístola aos Efésios, não é a de São Paulo, é a de Santo Inácio. Santo Inácio de Antioquia, ele diz assim: aqueles que possuem a palavra de Jesus são capazes de ouvir-lhe inclusive o silêncio. Quer dizer, eles estão tão íntimos do nome de Deus, ou têm uma convivência tão íntima com a palavra de Jesus, quer dizer, a palavra interna, aquela palavra que é que nem uma espada de dois gumes, que vai até a medula, que fala a Epístola aos Hebreus de São Paulo. Eles são tão íntimos com a palavra interna,
porque eles aprenderam a rezar, aprenderam a pedir a graça da fé, aprenderam a alimentar a graça da fé pela meditação das Sagradas Escrituras. Veja, não é aprender, se tornaram eruditos em Sagradas Escrituras. Podem, inclusive, terem se tornado eruditos nas Sagradas Escrituras, mas eles alimentaram a fé, o conhecimento interno da fé, a experiência da fé, do contato com Deus real, o mais sublime que existe abaixo da visão beatífica, através da fé. Essas pessoas que possuem a palavra de Jesus são capazes de ouvir-lhe, inclusive o silêncio. Quer dizer, ele já tem tanta intimidade com o nome de Deus, que mesmo se eles não estiverem meditando nas Sagradas Escrituras, para como que forçarem Deus a iluminar pela sua graça o que eles estão entendendo, mesmo que eles não estejam ouvindo a palavra exterior, mas eles já têm tanta intimidade que eles são capazes de perceber-lhe a presença na sua alma, mesmo que delicadamente, no silêncio. Certo? Então isso daí é que é santificar o nome de Deus. É por isso que São Paulo dizia: não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E o Cristo vive em mim, continua São Paulo, pela fé que eu tenho no Filho de Deus. Certo? Veja, ele não só diz a frase, mas ele especifica o sentido. É pela vivência da fé. E levar a esse ponto, ao ponto do segundo mandamento. Então, parece que aí não tem mais nada, que o que pode ser maior do que isso. Mas aí a gente tem que lembrar, tem um primeiro mandamento, que é maior do que todos os outros. O primeiro mandamento, Moisés usa a mesma estratégia. É uma coisa tão sublime que ele não se aventurou a explicar para os judeus. Então ele disse para os judeus assim: primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Você não vai fazer esculturas, não vai adorar o Deus cobra, o Deus jacaré, o Deus urubu, o Deus águia, o Deus touro, e não invente outros deuses. Ai de quem fizer uma escultura de um outro Deus. E, inclusive eu não quero que faça nem da minha. Tá certo? Vocês não vão fazer escultura, não vão ter outros deuses. Eu sou zeloso, e eu não quero ter outro. Eu sou o Deus terrível que castiga quem faz isso, até a 4ª geração. E eu castigo os que me odeiam, mas eu uso de misericórdia com aqueles que me amam. Então veja só, o amor a Deus saiu pela tangente no finalzinho, como que um lembrete. O que ele está querendo mesmo é que ele não tenha outros deuses. Então ele está abrindo o caminho, assim como ele abriu o caminho para a oração pelo sábado, abriu o caminho para o nome de Deus pedindo que não o desrespeitasse, abriu o caminho para amar a Deus dizendo que não podia ter outros, que eles não inventassem outra coisa, só tem um. E no fim ele até disse: olha, se alguém por acaso me amar, eu vou fazer misericórdia durante 1000 gerações. A indireta está dada. E o Moisés, 40 anos depois, ele explicou esse mandamento pro povo. Está no Pentateuco, no Deuteronômio, onde um dia antes de morrer, na véspera da morte do Moisés, ou alguns dias,
não posso precisar o certo, mas praticamente, na prática, na véspera da morte, certo? Na antessala da morte, Moisés fez um último discurso e aí falou para o pessoal que queria dizer o primeiro mandamento, mas nem disse que era o primeiro. Ele disse pela primeira vez, enunciou o primeiro mandamento em toda a sua extensão. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento e todas as suas forças. E mesmo assim, depois disso, ele pediu para que as pessoas meditassem nesse mandamento, dia e noite sem cessar. Quase como se ele não tivesse tendo certeza que eles iriam cumprir o mandamento. Então ele disse que ele insistiu que eles tinham que meditar nesse mandamento. Em vez de insistir que eles tinham que cumprir, ele disse: você tem que meditar nesse mandamento dia e noite sem cessar, na hora que você acorda, na hora que você deita, na hora que você está andando, quando você vai falar para o teu filho, para os outros, etc. Então ele enunciou o mandamento, mas ele insistiu na necessidade principalmente de meditar nesse mandamento. Então quase que a impressão que a gente tem é que ele tinha entendido que o povo estava mais maduro, mas mesmo assim ele não iria entender isso em toda a sua extensão. Mas dá para entender em toda a sua extensão se a gente entende essa sequência do que é você pedir a graça da fé, de você experimentar a ação da fé, de você se aprofundar nela pela meditação das Escrituras, até você ouvir a palavra interior, você gradativamente ouvir essa palavra interior e você conhecer o nome de Deus. Quer dizer, quando você tem essa certeza, você percebe que você é capaz, você possui a palavra de Jesus de tal maneira que você é quase como que capaz de ouvir-lhe o silêncio, e você na verdade percebeu que o nome de Deus é Deus, tá? É o modo mais íntimo possível com que Deus se relaciona contigo, certo? E que enquanto não estiver no céu não existe uma coisa que seja mais Deus do que aquela, só na visão beatífica. E quando você percebe que na verdade pela graça e pela tua vida espiritual Deus vive em você, como São Paulo percebia, você percebe que aquele é o Cristo, aquela é a luz que era o Verbo que ilumina as trevas, e que algumas trevas não receberam, mas que você a recebeu. Então agora a questão, o que existe de maior é amar esta pessoa que você já conhece na intimidade. Aí que a gente pode amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e todas as forças. Essa união da experiência do nome de Deus pela fé com o desejo de cumprir o primeiro mandamento, com a vontade de cumprir o primeiro mandamento, de você amar essa pessoa que está íntima contigo, entranhadamente, é o que a gente chama de comunhão com Deus, de união com Deus. E o próprio Santo Inácio de Antioquia, nos escritos dele, diz que a união da fé com a caridade é a coisa mais intimamente unida que existe em todo o universo, abaixo da própria união que existe entre Cristo e o Pai.
aí é abaixo da própria união que existe na Santíssima Trindade. Não existe nada mais unido entre si no universo do que a união entre a fé e a caridade, entendida nesse nível, a não ser a própria união que existe entre as pessoas divinas. A união entre o corpo e a alma, a união entre a batata e a casca, a união entre qualquer coisa que existe, entre a porca e o parafuso, qualquer coisa que possa existir, todas elas são mais fracas do que essa. Essa é a maior união possível e imaginável. É a união entre a fé e a caridade. Mas é a união entre a fé e a caridade que se uniram desta maneira no primeiro mandamento. Certo? Isto é a própria união com Deus. É a própria união com Cristo, para ser mais exato. Porque essa graça que produz a fé e que na verdade é o próprio Cristo agindo em nós, esta união entre a fé e a caridade entendida desta maneira, que é na verdade a união com o próprio Cristo ressuscitado, tanto quanto é possível nesta vida, é exatamente o último pedido que Jesus fez na última ceia, antes de terminar tudo, e antes do Judas vir buscá-lo. Ele disse: isto que eu queria agora, ó Pai, o meu desejo é que estas pessoas que você me deu estejam tão unidas comigo como eu estou unido a ti, ó Pai. E aí, quer dizer, ele está se referindo à união com Cristo, à união com Ele. Ele está se referindo a esta união que está descrita no primeiro mandamento, que é consequência da prática do terceiro, da prática do segundo, e que culmina na prática do mandamento do amor, desta maneira que eu estou descrevendo. Jesus, ele diz também na última ceia: permaneçam no meu amor. Quem permanece em mim produz muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Ele estava dizendo que quando a gente consegue chegar a praticar o primeiro mandamento, porque a gente praticou o terceiro e praticou o segundo, consegue praticar o primeiro mandamento assim, se a gente permanecer nele, enquanto a gente permanecer nele, nós vamos produzir fruto espiritual. Ele vai alimentando a nossa alma para a gente crescer na santidade. E ele diz ainda: se alguém me ama desta maneira, será amado pelo meu Pai. E nós viremos até Ele e faremos nele a nossa morada. Quando ele diz nós viremos até Ele, ele está se referindo ao Cristo e ao Pai. Mas na verdade, pela teologia, a gente entende que a Santíssima Trindade é indivisível. Então, onde está o Filho, onde está o Pai, está o Espírito Santo. Então, quando ele diz: se alguém me ama, a mim, que me encarnei, e através da minha ressurreição estou dando toda essa graça para vocês, meu Pai o amará. Quer dizer, meu Pai quer dizer o Verbo, sua divindade, e o Espírito Santo. E nós viremos até Ele, a Santíssima Trindade toda, e faremos nele a nossa morada. A gente será um templo da Santíssima Trindade. E ele diz: e nós manifestaremos a Ele. Quer dizer, ele está se referindo a um nível de espiritualidade ainda maior do que isto, onde essas coisas não são mais delicadas.
como diz o Santo Inácio de Antioquia, que se a gente possui a palavra de Jesus, a gente lhe ouve o silêncio, aí não tem mais silêncio, é explícito. Quer dizer, né, é a partir daí que começa a surgir a santidade iminente que a gente vê nos santos da história da Igreja. Essas pessoas que viviam virtudes heróicas e conversavam com Deus abertamente e tinham intimidade com Ele, e quase como se estivessem conversando com outra pessoa, visivelmente. Quer dizer, essa manifestação mais explícita da presença de Deus na vida da gente, ela é dada a quem cumpriu os 3 primeiros mandamentos e permaneceu neles. Está compreendendo? Então, esses 3 mandamentos indicam o caminho como a gente faz. E Jesus, ele pede que a gente permaneça nele, no seu amor. Quer dizer, quando a gente permanece no seu amor, quer dizer, nesta comunhão com Deus, que é a união da fé e da caridade, que está descrita no primeiro mandamento, quando a gente permanece nela, a gente produz fruto, que isso significa, pela graça, nós nos desenvolvemos na santidade, nós crescemos em santidade. Existe um organismo sobrenatural dentro de nós que, ao a gente estar em comunhão com Deus, ao a gente estar aos pés de Jesus, como a Maria estava ao lado de Marta, que Marta estava na cozinha, mas a Maria estava lá, ela estava fazendo a melhor parte. Ao a gente fazer isto, na verdade nós não estamos apenas honrando a Deus, Deus está produzindo o nosso crescimento interior. Então a gente deve dar este tempo para Deus, para Ele poder nos aproximar cada vez mais dele e poder se manifestar a nós. E aí vem a história. Mas como que a gente faz isso? Bom, aí o negócio, tudo isto ilumina os 3 primeiros mandamentos de trás para frente de uma maneira maravilhosa. Se a gente vê na vida dos santos, os santos dão a entender o seguinte, Santa Teresa coloca isso, que o desenvolvimento da vida interior passa por 7 moradas. A maioria dos cristãos, ela está na primeira e não passa da primeira. Depois da primeira tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, vai até a 7ª. Então existe um mapa, uma cartografia da vida interior, que está implícita em toda a Sagrada Escritura, mas que Santa Teresa foi a primeira que descreveu com todos os detalhes. Apesar de outros antes delas terem escrito alguma coisa semelhante, mas nunca ninguém escreveu tão bem que nem ela. O fato é que depois da primeira morada existe um ponto que a gente chama de porta estreita. É fácil entrar na primeira morada, mas dali para frente progredir para as interiores não é tão fácil, porque existe um ponto de estrangulamento, onde a gente precisa renunciar a si próprio, e a gente precisa conhecer essas coisas, precisa se dedicar a Deus, mas principalmente a gente precisa se dedicar à vida de oração. E a maioria das pessoas, ele reza pouco, então elas não percorrem esses 3 níveis. Tá? Se você pegar um livro Teologia da Perfeição Cristã, do Roy Marin, ele diz que os 3 primeiros estágios da oração é a oração vocal, a oração meditativa e a oração afetiva. Isso aí corresponde mais ou menos a esses 3 primeiros mandamentos, tá? Ou essas 3 formas de oração que a gente estava colocando.
A experiência das pessoas que se santificaram manifestamente, e aqui eu me refiro principalmente a um texto, não só, mas principalmente, que é um dos mais explícitos, um texto que está na página do Cristianismo, na internet, que são umas notas sobre oração de São Pedro de Alcântara, que foi orientador de Santa Teresa de Ávila durante um tempo da sua vida. São Pedro de Alcântara diz que a gente chegaria com certeza na contemplação infusa, que é a quinta morada, a gente chegaria com certeza aos estágios interiores da vida espiritual, a gente atravessaria a porta estreita, se a gente pudesse, todos os dias, a gente rezar 2 horas, mais ou menos, mas de uma oração que fosse pura devoção. Pura devoção a gente tem que entender uma oração que compreendesse, uma experiência de oração que compreendesse esses 3 níveis aqui. 3º, 2º e 1º mandamento. Que fosse aquela união da fé e da caridade, que abaixo da Trindade não existe nada mais unido, que fala o Santo Inácio de Antioquia. Que fosse aquilo que Jesus fala na Sagrada Escritura, quando diz: permaneço no meu amor. Se alguém me ama, será amado pelo meu Pai, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. O São Pedro de Alcântara dá a entender que se a gente puder todos os dias se dedicar à oração, que fosse essa pura devoção, ou melhor, essa integralidade que a gente está falando aqui, e fosse 2 horas de permanecer no amor de Cristo, como ele pede no Evangelho de São João, a gente com certeza alcançaria as moradas interiores de Santa Teresa. Não vale, nesse caso, o terço, não vale o breviário, não vale a missa, não vale a leitura das Sagradas Escrituras, não vale a leitura espiritual, não vale nenhuma dessas coisas. Essas coisas, elas servem como preparação, mas o que ele está se referindo é a oração nessa integralidade que eu estou colocando, tá? É a união da fé com a caridade, que é a própria experiência da comunhão com Cristo. E aí você veja bem, é raro entre os cristãos que eles cheguem a ter uma experiência de oração assim, e muito mais raro que um cristão hoje em dia, pelo que a gente vê entre os leigos, principalmente, ou entre os sacerdotes, assim, e também tirando os contemplativos, é raro que a gente encontre alguém que, além disso, se alimente 2 horas por dia, todos os dias disto. Então, é fácil de entender por que as pessoas não passam pela porta estreita e não entram nas moradas interiores. E também é fácil da gente entender o que significam 2 horas. 2 horas, se você olhar, é mais ou menos a 7ª parte do nosso tempo útil. Percebendo? O dia, se você tirar 8 horas de sono, sobram 16 horas. 16 horas é quase 14 horas. 14 dividido por 7 dá 2. Então o que o São Pedro de Alcântara está dizendo é que se você dedicar a 7ª parte do teu tempo útil a Deus,
com certeza você vai chegar à vida interior. Ora, era justamente o que Moisés tinha dito no 3º mandamento. 6 dias vocês vão trabalhar, o 7º vocês vão descansar. Ele estava preceituando que se eles dessem a 7ª parte do tempo útil para Deus, quer dizer, no 7º dia eles iam dormir. Então, durante o sono eles não iam rezar. Mas ele queria que no 7º dia ele só rezasse. E os outros 6 trabalhem que nem doido. Mas no 7º dia, a 7ª parte do tempo útil vai dar para Deus. E a experiência dos santos mostra que a gente precisa disto. Então, a lei cerimonial que exigiu dos judeus que o descanso fosse no dia do sábado e não em outro, essa parte ela está revogada. Mas a obrigatoriedade da gente dar a 7ª parte do nosso tempo útil para Deus exclusivamente para a vida interior, essa não está revogada. Nem podia estar revogada, porque nas epístolas de São Paulo está escrito que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é a verdade que Jesus disse que o Espírito Santo mostraria toda a verdade. Aquela verdade é a contemplação infusa que ocorre na quinta morada. Deus quer que todos cheguem pelo menos na quinta morada. Então, se os próprios santos que chegaram lá estão testemunhando que você precisa de 2 horas de comunhão com Deus por dia, e que isso é a 7ª parte do tempo útil que a gente tem, e que é justamente o que Moisés estava dizendo, talvez o Moisés exigiu que fosse no sábado. Porque se ele explicasse de outro jeito, eles nem sabiam como rezar. Então eles tinham que mandar parar a 7ª parte do tempo e consagrar a Deus. Depois o Isaías foi mostrando que aquilo queria dizer oração. Então isto a gente entende, só pode chegar à conclusão que é obrigatório. Deus quer que nós nos santifiquemos. E não é possível, se a gente não separar pelo menos para Deus, não é possível fazer isso, a 7ª parte do nosso tempo útil. Isso dá mais ou menos 2 horas de oração. E é o que a gente vê, inclusive, que nas aparições de Medjugorje, lá na ex-Iugoslávia, um dos primeiros pedidos da Virgem Maria. Ela diz: olha, por favor, apague a televisão e eu quero que você se dedique à oração pelo menos 3 horas. E as pessoas disseram: 3 horas? Essa mulher está louca. Ela dizia: não, mas nós temos 24 horas no dia, vocês têm 21 horas para fazer o resto. Você vê que é mais ou menos a mesma doutrina, é o mesmo ensinamento. Tá? Então, você veja, a oração ela só conduz à vida interior se ela não basta que ela seja 2 horas ou a 7ª parte do tempo útil, tá? Ela conduzirá à vida interior se ela for a experiência da comunhão com Deus. Ela tem que envolver a integralidade dos 3 mandamentos, dos 3 primeiros mandamentos. Enquanto a gente não é capaz disto, a gente tem que seguir as etapas. Então a gente tem que acostumar a pedir a graça da fé com insistência, até a gente perceber claramente que Deus responde. E depois disso, a gente tem que meditar, a gente tem que estudar. Tem que meditar nas Sagradas Escrituras, nas verdades eternas. Alguma coisa em torno de um tempo destes.
até a gente ter uma intimidade com a palavra de Jesus, a palavra interior, que a gente, como diz o Santo Inácio, seja capaz de ouvir o silêncio, que a gente perceba como que alguma coisa nos está ajudando a compreender efetivamente os seus mistérios. Um termômetro, se a gente está no caminho certo, é o que você encontra na Epístola de São Tiago, capítulo 3. Isso aqui é importantíssimo que a gente leia. As obras. Se não houver obras, não é a verdadeira fé, é uma fé morta. Então, se a única coisa que a gente pensa que a gente está vendo é uma clareza maior dos mistérios de Deus, mas não tiver obras, não tiver uma mudança nas virtudes para melhor, não é a fé viva. Essa passagem da Epístola de São Tiago está no capítulo 2, verso 14 a 26. Então, é a experiência de que, pela prática da oração e pela meditação das Sagradas Escrituras e pela proximidade com a palavra, certo? Nós não só mudamos de vida porque nós quisemos, mas porque manifestamente alguma coisa exterior nos ajudou. Tá? As obras que ele está falando são obras que vêm da experiência da fé. É como se fosse um pequeno milagre. Quem crê profundamente vai ser capaz de fazer milagres. Mas os primeiros milagres que a fé faz é a própria mudança da nossa vida. Então, defeitos que a gente não se corrigia nunca, o pecado que a gente não conseguia abandonar. E então a gente teria que separar para Deus, para o relacionamento com Deus, como Deus mesmo pode estar dizendo, a 7ª parte do nosso tempo útil. Temos que dividir o nosso tempo em 7 e mais ou menos dosar um 7º apenas para Deus. Nos outros 6 tempos você trabalha. Pode trabalhar inclusive para Deus, mas é trabalho. A 7ª parte é para o relacionamento direto para Deus. Se a gente ainda não é capaz daquela união da fé e da caridade que a gente chama de comunhão com Deus, de união com Deus, de união com Cristo, então a gente usa essa 7ª parte para fazer aquelas coisas que preparam para isto. Quando a gente conseguir realmente viver esse amor, que inclui na sua integralidade tudo isto, então aí, se a gente perseverar nessa 7ª parte, é o que Deus precisa para agir em nós. Então não vale nessa 7ª parte outras atividades religiosas. Não vale ajudar os pobres, não vale dar catequese, não vale dar aula de teologia, não vale preparar aula de teologia, não vale visitar a penitenciária, não vale ajudar os doentes, não vale a própria missa, não vale o breviário, não vale o rosário. Essas todas coisas têm valor. São coisas imprescindíveis, são preparatórios, mas não substitui isso. A única coisa que é equivalente a isto, pelo que eu consigo entender, a única coisa que equivale a isto é a experiência da Eucaristia.
Não é a liturgia da missa, é a experiência da Eucaristia. Que é aquela experiência que quando a gente comunga, a gente sabe que o Cristo sacramentado está em nós enquanto as espécies do pão não se dissolvem. Então, durante uns 10 minutos após a Eucaristia, Jesus está em nós. Se nós crermos nisto e o amarmos, aquela experiência de 10 minutos, que mais ou menos dura a presença eucarística de Cristo em nós, naqueles 10 minutos, o próprio sacramento nos ensina a amar ao Cristo, e aqueles 10 minutos são equivalentes a essa oração. Só que o problema é que são só 10 minutos. Você não consegue comungar 2 horas, porque depois de 10 minutos não tem mais as espécies eucarísticas. Você pode continuar em oração, mas aí é oração, não é mais a Eucaristia. Então, vem uma última pergunta que a gente poderia fazer nisso daí. Muito bem, então a gente explicou os 3 mandamentos. Quer dizer, o primeiro, a oração, que começa por pedir a fé com fé. Segundo, que a intimidade com Deus pela sua palavra. E o terceiro, que é a própria comunhão com Deus, quando a gente conseguiu a intimidade com Ele através do seu nome, é a comunhão que vem quando a gente o ama, conhecendo a sua presença, o ama entranhadamente. E onde entra a Eucaristia nisso tudo? A Eucaristia entra no seguinte, que a Eucaristia é um presente extraordinário que Deus fez. Porque até os principiantes que acabaram de se converter e estão até com dificuldade de compreender os primeiros passos da oração, se eles comungarem corretamente, eles vão ter uma pequena experiência de comunhão com Deus antecipada. A Eucaristia é como se fosse um farol. Porque tudo isso é difícil de entender. Mas se a gente comungar com devoção, a experiência da Eucaristia tem exatamente essas 3 coisas plenamente mergulhadas numa coisa só, e que até uma criança consegue. Quer dizer, entender isto é complicado. Isso é quase metafísica. Entender isto é complicado. Mas a gente pode experimentar imediatamente um aperitivo disto na hora que a gente comunga. E se a gente comungar todo dia, durante 10 minutos a gente pode experimentar a experiência integral de tudo isso que eu estou falando, sem inclusive ter estudado quase nada. Basta que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus, que quando na missa a gente consagra o pão e o vinho, eles se transformam realmente no corpo e o sangue de Cristo, e que quando a gente recebe a Eucaristia, nós vamos receber ao Cristo de uma maneira mais explícita do que apenas pela graça ordinária, que Ele vai estar também lá sacramentalmente, em carne e osso, sangue e divindade, carne, sangue, alma e divindade, presente, unido junto de nós durante uns 10 minutos. E naqueles 10 minutos, crendo nisto, a gente tem que amá-lo o mais profundamente possível. E se a gente o fizer com fé, assim como da mulher que padecia fluxo de sangue, veio uma força, vai vir uma força para a gente aprender a amá-lo mais profundamente. Então a Eucaristia é como se fosse um farol, uma bússola,
para a viagem. Te deram aula todinha da viagem. E está tudo emaranhado, porque é tudo muito complicado. Só que aí diz, mas não se preocupa não, olha, está aqui uma bússola, é só você seguir. Tá certo? Então essa bússola é a própria Eucaristia. E a Eucaristia em si é mais valiosa do que tudo isso. Porque por mais que a gente esteja unido com Cristo nesta vida, a Eucaristia ela tem mais do que isto. Na Eucaristia o Cristo está lá presente de uma forma ainda maior do que apenas pela graça. Então, apesar dela ser uma bússola, apesar de ela servir como uma muleta, é uma muleta que vale mais do que o próprio indivíduo que está sendo levado pela muleta. É uma muleta que o próprio paralítico nunca vai querer abandonar, mesmo que ele volte a andar. Tá certo? Se o paralítico voltar a andar, ele não vai querer deslargar da muleta. Ele vai querer todo dia andar um pouquinho da muleta, porque aquela muleta é mais preciosa do que ele mesmo, do que o próprio andar dele. Então, é uma muleta, mas é uma muleta diferente. A muleta normal, quando ela fez o serviço, a gente larga. E essa daí, não só a gente não larga, como ela inclusive é mais valiosa do que o serviço feito. Tá? Apesar dela servir para que o serviço seja feito. Mas ao mesmo tempo, a Eucaristia já é um aperitivo disto, que Deus está nos dando para nos guiar. No fundo, tudo isso que eu estou fazendo é tentar reproduzir pela oração a experiência que a gente já realiza quando a gente comunga. Está percebendo? Uhum. Então, a Eucaristia não é um método de oração. A Eucaristia é uma coisa completamente diferente. Certo? É uma coisa à parte. Que é uma coisa espetacular que Jesus inventou, que só alguém com uma sabedoria, que nem aquele homem que era Deus, para inventar uma coisa tão bem imaginada. Então, tem uma pergunta que acabam de fazer, que é como é que se dá a passagem do segundo mandamento para o primeiro. E no segundo nós vivemos a experiência da fé. O segundo é a intimidade divina que vem pela fé, que a gente chama de santificação do nome de Deus. E o nome de Deus é a própria fé, que aí ela se manifesta de um modo mais exuberante do que apenas aquele que o nome fé dá a entender. É a mesma realidade, mas é tão manifestamente mais profunda que Jesus chama de nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Ele diz nos evangelhos sinóticos que tudo que a gente pedir com fé, Deus dará. No Evangelho de São João, ele diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam em meu nome e vereis que nada vos será negado. A mesma coisa que ele atribui à fé, ele depois atribui ao nome de Deus. Então você vê que é a mesma realidade, mas é que ela é tão mais abundante, tão mais crescida, que o nome fé, ele quase como fica pobre. E para revelar para a mente humana todo o conteúdo daquilo. Então Jesus chama a mesma realidade de nome de Deus.
E a pergunta é, mas tudo bem, nós conseguimos, através da meditação, da fé, das Sagradas Escrituras, de a gente crescer na fé até este ponto. Como é que a gente passa para o mandamento da caridade? Então, primeiro, que na verdade não tem uma passagem. Porque a partir do momento que a gente se converte e a gente leva uma vida cristã, a gente já ama a Deus. E a gente tem que aprender a amar a Deus desde o início. E tanto é assim que quando a gente fizer a primeira Eucaristia, após a nossa confissão, aquela Eucaristia já é essencialmente uma experiência de amor, onde a fé já vai embutida. Então, a gente, para chegar a este ponto de vivência da caridade, a gente não vive a caridade só a partir deste ponto mais adiante que a gente está falando. No primeiro dia, se a gente não tiver algum outro momento especial, logo no primeiro dia após a confissão, que a gente recebeu a Eucaristia em estado de graça, a gente já é convidado a viver as três coisas simultaneamente, os três mandamentos. E na verdade, a gente vive os três mandamentos. Constantemente. Porém, a gente tem que ir crescendo na prática da vida espiritual de tal maneira que na oração, no tempo que a gente reserva a oração, a gente vê que existem três estágios aonde nós primeiro, a nossa oração é principalmente um pedido, e a gente chamaria de oração vocal, apesar de que ela nem sempre é vocal. E existe uma outra época onde a gente insiste principalmente na parte meditativa. Na primeira a gente pede a fé. Na segunda a gente tenta aprofundar-se na própria fé através da meditação com o auxílio da palavra interna. Então, essa outra forma de oração, o Roy Marin chama de meditativa, porque o aspecto, digamos assim, do conteúdo, do aprofundamento de alguém que quer não mais apenas a força de Deus para vencer o pecado, mas quer a luz de Deus para compreender mais profundamente a sua mensagem, ela é dominante. É alguém que está buscando a verdade, mas não uma verdade meramente racional. Uma verdade que é racional, mas onde a gente vê a ajuda da iluminação de Deus, a ajuda da graça, para a gente saboreá-la e para a gente compreendê-la. Então, é uma verdade de um nível diferente da mera verdade lógica, apesar de que essa é mais lógica do que a própria lógica. É mais clara, é mais firme, é mais coerente, é mais completa. A verdade, ela tem níveis. Então a suprema verdade é aquela quando a gente vê Deus face a face. E vendo Deus face a face, nós vamos compreender a verdade numa extensão e numa profundidade que seria impossível nessa vida. E mais ainda, é a verdade que Deus mesmo contempla ao se conhecer a si próprio, que é maior do que aquela que no paraíso nós, simples criaturas limitadas, podemos perceber mesmo contemplando a Deus. Nós somos finitos e Deus é infinito. E o Deus infinito, na medida em que se contempla a si mesmo, ele vê uma verdade num nível que nem nós no paraíso veremos.
Então, existem níveis da verdade. E apesar de que todas elas são verdadeiras, isso é uma coisa bem sabida em filosofia. O ser tem níveis. Certas coisas são mais seres do que outras. Deus é mais ser do que as criaturas. E as criaturas, umas são mais seres do que outras, são mais intensamente seres. A verdade também é assim. Então, naquilo que a gente chamaria do segundo mandamento, que é a intimidade com a verdade, o esforço que predomina do indivíduo é o esforço em compreender, e o esforço em enxergar mais manifestamente as coisas que Deus revela, saborear a verdade. No terceiro nível, o esforço do indivíduo, ele se preocupa principalmente em amar essa verdade, aderir a ela pela verdade, pelo amor, em unir-se a Deus que ele já conhece intimamente pela verdade, pelo amor. Como que ocorre essa passagem? Primeiro, que num certo sentido não há passagem, porque a gente não ama só quando chega nesse ponto. A gente já tem uma experiência de amar a Deus na nossa vida, nas nossas ações e principalmente na Eucaristia. E é o amor realmente em toda essa integralidade. Então não é que a gente só conhece o amor naquele ponto, mas naquele ponto, a partir daquele ponto, nós começamos a procurar uma intimidade com Deus através do amor, que é muito mais pronunciada do que nas etapas anteriores. E como é que se dá essa passagem? Então, uma das coisas mais notáveis sobre isto que eu conheço é um texto de Tomás de Aquino na Suma Teológica, onde ele pergunta qual é o ato próprio da caridade. E o que é a caridade em si? A caridade é o mandamento de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, todas as forças. O que é a caridade? E aí ele pergunta se por acaso a caridade não significa querer bem. Se amar não é querer bem. Porque ele diz, aparentemente amar é isto. Você ama uma pessoa quando você quer o bem da outra pessoa. Para ser mais exato, amor no seu verdadeiro sentido é quando você não só quer o bem de outra pessoa, mas essa outra pessoa também quer o teu bem. Esse tipo de amor a gente chama de amizade. E que é um amor de dois lados. É um amor que só existe entre pessoas. Que você pode querer bem um carro, mas o carro não vai te retribuir. Então você nunca vai ver amizade entre um carro e uma pessoa. Mas a pergunta é se a caridade significa querer bem. Aí ele diz que a caridade não é querer bem, porque você pode querer bem e isto não ser amor, como é evidente em muitos casos. Aí ele diz, por exemplo, quando nós vamos assistir uma luta ou um jogo e a gente quer o bem de um dos times, ele quer que ele ganhe, ou a gente quer que um dos lutadores ganhe a luta, e evidentemente você está querendo o bem do lutador e não está querendo o bem do outro. Mas você pode dizer que isso é amor? Certamente não. Você nem conhece o indivíduo. Você chegou lá
Na arena, você está vendo dois lutadores, você simpatizou com um na hora, nem sabe do que se trata. Você diz, eu quero que ele vença, e você fica torcendo. Você quer o bem dele, mas isso não significa que é amor. O amor, ele diz, normalmente, ele nasce depois de você ter um conhecimento íntimo com uma pessoa. O amor nunca nasce assim do nada, só porque você quer. Isso é uma coisa fortuita. O amor é uma coisa mais profunda, mais estabelecida, mais permanente, mais sólida. Não pode nascer de um momento para outro. O amor supõe um conhecimento íntimo da pessoa que você ama. Então ele diz que justamente é deste conhecimento íntimo que surge o amor. Para você amar alguém, você tem que conhecer primeiro essa pessoa intimamente, senão não é um verdadeiro amor. E quando esse verdadeiro amor surge, o efeito dele não é querer o bem com a pessoa amada. Querer o bem você pode querer em qualquer momento, certo? Você não precisa conhecê-lo intimamente. E pode ser, inclusive, um querer o bem sincero. Você pode conhecer uma pessoa extraordinária, você vê que ele é um benfeitor, ou que é um gênio, ou que é um grande compositor, e você diz, é fantástico. Esse homem merece 20 milhões de dólares, eu vou financiar a carreira dele. Você pode acontecer isso. Você é um milionário, conheceu um fulano que compôs uma música extraordinária, você vê que ele é um superdotado, mas é um pobre coitado que ninguém dá valor. Como você tem dinheiro sobrando, você diz assim, escuta fulano, você não se preocupa mais com dinheiro, eu vou financiar a tua carreira. Você pensa em compor as melhores músicas que você já escreveu na tua vida. Quantos músicos já não tiveram isso? Beethoven, Tchaikovsky, Chopin. E isto não é amor no verdadeiro sentido. Essas pessoas não conheciam direito a pessoa. Conheceram rapidamente, mas entenderam quem ele era. O amor verdadeiro, ele é produto, primeiro, de um conhecimento íntimo com a pessoa. Esse é o primeiro requisito. E o resultado desse amor, se ele existe, isso que é extraordinário. No Tomás de Aquino, ele não diz que o fruto do amor é querer bem. É óbvio que tem que haver isso, senão não é amor. Se você ama e não quer bem, e quer mal, ou então você nem quer bem nem quer mal, tanto faz. Amor não é. Mas a característica do amor não é o querer bem. Ele diz que a característica do amor é você desejar profundamente unir-se à pessoa amada. O ato próprio do amor é a união. É por isso que a gente chama o encontro da fé com a caridade de união com Cristo. Porque, pela fé vivida nesse nível do segundo mandamento, do nome de Deus, você já tem um conhecimento íntimo da pessoa. Jesus não é um nome que viveu 2000 anos atrás, que você leu a biografia. Você conheceu o Jesus ressuscitado, que ele vive em você pela graça na Eucaristia, e que você já tem intimidade suficiente para saber que aquilo é uma coisa divina, que aquele é Deus ressuscitado, que não é uma mera impressão. Você o conhece intimamente. Em cima dessa intimidade surge o desejo profundo de você se unir a Ele, e que é trazido pelo amor. O amor
A fé traz o conhecimento íntimo, mas o amor traz o seu efeito próprio, que é unir-se à pessoa amada. É por isso que quando você se apaixona por uma moça extraordinariamente e a conhece intimamente e você a ama, você não quer simplesmente continuar fazendo o bem, você quer casar com ela, você quer se unir e os dois sejam uma só carne. Você não vai dizer, olha, você fica na tua, eu fico na minha e eu vou te ajudar em tudo. Isso não é amor. Se você ama, você quer se casar com ela, você quer se unir a ela. Então a passagem do segundo para o primeiro mandamento, ela se dá desse jeito. É um amor de intimidade, que é produto do conhecimento íntimo. Você tem que ter praticado o terceiro, tem que ter praticado o segundo, e a intimidade da fé faz com que surja esse desejo de unir-se intimamente, que é um ato da vontade e que arrasta consigo os sentimentos e arrasta todo o resto. E a união da fé com a caridade produz a união com Deus, a união com Cristo. Tudo isto a gente já vive integralmente quando a gente comunga corretamente pela primeira vez. A gente vive durante uns 10 minutos. Não vive de uma maneira tão extraordinária, porque a gente não é ainda o santo e o sábio e com a profundidade que Deus gostaria que a gente fosse. Mas é por culpa nossa, tá? Se a gente já fosse alguém assim, o ato da Eucaristia seria a coisa mais sublime do mundo, porque não é por falta nossa. Quando a gente recebe a Eucaristia, nós estamos recebendo algo maior do que a própria graça que vem pela oração. Então, por nossa limitação, às vezes não é uma coisa tão profunda dessa maneira, mas é maior do que essa, e ela está em toda a sua integralidade, não precisa passar por etapas. Na Eucaristia bem vivida, até uma criança experimenta, sem saber como, toda essa riqueza dos 3 mandamentos juntos, certo? Mas a passagem se dá nisto. Quer dizer, se a gente já pratica a caridade na Eucaristia desde o começo, então a gente já tem ela latente. Se a gente procura fazer as coisas que Deus nos pede por amor, procura desempenhar as obras que Ele pede e por amor, esse amor ele vai se desenvolvendo, essa simpatia por Deus vai se desenvolvendo. Quando chega o conhecimento da fé, que nos mostra Ele com essa intimidade, este amor simplesmente incendeia, a gente quer se unir a Ele. E é justamente o que a gente faz naquela 7ª parte do tempo útil que Deus pede para a gente separar para viver com Ele, tá? Para ter essa experiência de união com Ele, que é justamente os momentos em que Ele alimenta o crescimento da nossa alma em direção ao homem interior, em direção a uma comunhão maior com toda a Santíssima Trindade que vem através dessa união com Cristo.